Olá, eu me chamo Erlen Montefusco, sou coordenadora do Programa Qualidade Amazonas e esse é o treinamento para participação no Prêmio Qualidade Amazonas 2021 na modalidade Gestão. O PQA tem como missão incentivar e disseminar o uso de modelos sistêmicos para gerenciamento de processos e gestão organizacional, através de sensibilização, capacitação e reconhecendo os melhores desempenhos do Estado. Nossa visão 2030 é ser um referencial nacional na elaboração e disseminação de modelos. Nossos valores: ética, parceria, inovação e excelência. O Prêmio Qualidade Amazonas, como a maior ação do programa, tem servido como indicador no nível de excelência das organizações públicas e privadas do Estado, além de ser uma excelente ferramenta no compartilhamento de melhores práticas. O objetivo desse treinamento é apresentar a metodologia da modalidade gestão às organizações interessadas em participar do processo de premiação. A modalidade gestão. Nessa modalidade, a organização participa como um todo através da entrega de um relatório da gestão. O prêmio utiliza metodologias da Fundação Nacional da Qualidade e do GES Pública. E aí a gente consegue contemplar tanto o setor público quanto o setor privado. As categorias. Para o setor público, o que nós utilizamos o IAGP 250 e 500 pontos, que é o instrumento de avaliação da gestão pública, tá, gente? São as seguintes categorias: administração direta, administração indireta, educação e saúde. Para as organizações privadas que irão utilizar o compromisso e o rumo à excelência, as categorias são grandes organizações, médias organizações, micro e pequenas organizações e organizações sem fins lucrativos. E qual é o critério que a gente utiliza para determinar se uma organização é grande, média, micro? É a quantidade de colaboradores. Tá? Então, aqui, a partir de 501 colaboradores para o prêmio, é tida como uma grande organização. De 51 a 500, média organização. Com menos ou com 50 colaboradores, é uma micro-organização. Sem fins lucrativos são organizações de direito privado sem fins lucrativos. Taxa de inscrição. Para a realização do prêmio, a gente tem diversas despesas, né? Então, o aporte financeiro para a realização do prêmio é muito grande. Por isso, a gente precisa cobrar uma taxa de inscrição, né, para todas as organizações participantes. Então, de acordo com o modelo, é o valor da taxa de inscrição. Vale a pena, dependendo de, como vocês já sabem, qual é o critério de classificação, aí fica mais fácil saber onde é que se encaixa. Faixas de pontuação. As faixas de pontuação são as seguintes, são duas. Uma para o compromisso com excelência e o IAGP 250 pontos e outra para o rumo à excelência e o IAGP 500 pontos. Para os 250 pontos, são 4 as faixas de pontuação, que vai de 0 a 250, que seria aí o valor máximo. De 0 a 50 pontos, a organização é candidata. Ela se inscreveu e entregou o relatório dela. Ela vai passar por uma avaliação individual dos examinadores, onde vai ser atribuída, com base no relatório que ela escreveu, uma pontuação. E se essa pontuação for 51 ou mais, a organização é classificada. O que isso significa? Significa que a organização será visitada. Após a visita, é feito outro ponto de corte, onde a banca examinadora, com tudo o que a organização entregou no relatório, com tudo que foi visto durante a visita, atribui uma nova pontuação. E se essa pontuação for 116 pontos ou mais, a organização é tida como finalista. O que isso significa? Que ela irá para a amostra de gestão e melhorias para a qualidade. Então, após a apresentação dessa organização na amostra, ela pode ter a sua pontuação aumentada, e aí, se ela tiver de 181 a 250 pontos, ela é uma organização vencedora. Ok? Para os 250 pontos, nós temos o troféu destaque,
que é entregue quando a organização fica dentro dessa faixa de pontuação. A organização que é considerada finalista, que não é vencedora, recebe uma placa de menção honrosa por ter conseguido chegar até a mostra de gestão. A mesma regra é aplicada para as organizações que se inscrevem no Rumo à Excelência e o IAGP 500 pontos. O que efetivamente muda é o prêmio e a faixa de premiação. Etapas do ciclo de premiação. São 4 as etapas do ciclo de premiação do prêmio. A gente começa aqui pela preparação, que começa com o lançamento, né? Passa por esse treinamento que nós estamos fazendo agora e termina com a entrega do relatório das candidatas. A segunda etapa é a de avaliação, e aí começa pela avaliação individual do relatório de gestão das candidatas pelos examinadores, pela avaliação de consenso, pela visita às organizações classificadas e aí o consenso final, que é onde determina se a organização vai para a terceira etapa ou não. Na terceira etapa, a fase de resultados, né, acontece a apresentação dessa organização no evento que a gente chama de Mostra de Gestão e Melhorias para a Qualidade, que é onde a organização vai apresentar ao público e aos juízes o seu relatório de gestão. E isso, ao término dessas avaliações, os juízes, né, decidem sobre as premiadas. Então, ao final da mostra, é dado o resultado das organizações que serão premiadas e reconhecidas, né? E a última ação dessa fase de resultados é a cerimônia de premiação. Este ano a gente espera que ela aconteça de forma presencial, mas ainda estamos dependendo de vários fatores, né, até que isso realmente se concretize. A quarta etapa é a etapa da entrega do relatório de avaliação. Toda organização que se inscreve no PQA recebe um relatório de avaliação pontuando, né, item a item, onde estão os pontos fortes e as oportunidades de melhoria do relatório. Grupo de trabalho. A organização decidiu participar do prêmio. O que ela precisa fazer de primeiro? É formar um grupo de trabalho multidisciplinar, com acesso à alta administração, que tenha um bom trânsito pela organização, né? Tenha uma pessoa responsável, coordenador desse grupo, tem que ter acesso à alta administração, tem que ter um bom trânsito pela organização, um bom relacionamento com os colegas de trabalho, tem que ter credibilidade, né, junto a esses colegas de trabalho, capacidade de trabalhar em grupo. Por quê? Ele vai ser o responsável em receber dos departamentos a informação e colocar dentro do relatório. Gente, para fazer gestão, é muito importante que essa ideia seja comprada pela alta administração. Então, sem o envolvimento da alta administração, fica muito difícil, quase impossível, elaborar um relatório de gestão, tá? E essa pessoa ou essas pessoas que vão construir esse relatório são pessoas que precisam ter uma excelente fluência verbal e escrita. Então, o relatório que vocês vão apresentar para o prêmio é o que vai pontuar de primeira, né, que vai decidir, o relatório escrito é que vai decidir se vocês continuam ou não no processo. Então, é muito importante que ele esteja bem escrito, tá? Que vocês coloquem todas as informações necessárias que o instrumento pede. Perfil da organização. Para o instrumento de avaliação do MEG 250 e 500 pontos, o perfil da organização é o mesmo, tá? Então, ele encontra-se nos livrinhos, no verde e no rosa, das páginas 24 a 27. Então, a organização segue, ele é autoexplicativo, conforme vocês vão lendo, ele vai dizendo o que a organização precisa apresentar. Tá? E ele não difere para os 250 nem para os 500 pontos. Já no modelo, no IAGP, né, são diferentes, tá? Então, os 250 pontos, o perfil é um pouco mais enxuto, tá? Das páginas 21 a 23, e a organização precisa preencher, também é autoexplicativo, tá? Então, a organização segue essa sequência para conseguir
conseguir preencher o perfil. No perfil da organização, para o modelo do Gestão Pública, né, o IAGP 500 pontos, ele tem alguma diferença do modelo de 250 pontos. Né? Ele vem falando de parcerias institucionais, o que a gente não vê no modelo 250 pontos. E as páginas de 28 a 30. É muito importante que as organizações atentem para o perfil. Tá? Não existe relatório de gestão sem perfil. Então, uma organização que entregar para o prêmio um relatório sem o perfil, ela vai ser desclassificada. Como eu já tinha dito para vocês, é nesse momento que vocês vão contar o que é a organização de vocês. Então, esse é o momento da apresentação dessa organização. Vocês precisam ter em mente que quem vai estar do outro lado avaliando não conhece a organização de vocês, tá? Então, o perfil, ele é essencial e ele se comunica em todo momento durante a avaliação com os critérios de excelência. Descrição das práticas de gestão. Agora eu vou começar a escrever o relatório, tá? O relatório é feito exatamente assim, através da descrição das práticas de gestão, tá? Então, vocês têm que dizer o que é feito, onde é feito, com que periodicidade é feito, há quanto tempo é feito, né? Qual é a sistemática de controle e quais os mecanismos de aprendizado utilizados. É muito importante que cada linha dessas que for respondida contenha essas informações. Fundamentos e critérios. Os fundamentos de gestão, gente, os fundamentos de excelência permeiam todos os critérios, tá? Então, o critério é a materialização desses fundamentos, é a forma de quantificar e qualificar esses fundamentos. Na gestão pública, os fundamentos também diferem pouco da gestão privada, né? Só que eles precisam atentar ainda aos princípios constitucionais, o princípio da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Estrutura do critério de avaliação. Esse é o modelo da gestão privada da Fundação Nacional da Qualidade, tá? A gente tem ali em cinza o que é chamado de número do item. A gente tem o título e o caput do item, né, que descreve exatamente o que vai ser visto naquele item. A gente tem na primeira coluna as questões a serem respondidas, são as alíneas, né, letra A, letra B, letra C. E ao lado delas, na segunda coluna, a gente tem as informações complementares exigidas. Então, assim, é importante que a organização responda a pergunta, mas que ela entregue o que está sendo pedido nas informações complementares, tá? Então, é extremamente importante você atentar para essa segunda coluna. Termos do glossário em itálico, a gente sabe que toda organização tem as suas siglas, né? Então, também é necessário atentar para isso, para que vocês escrevam essas siglas comuns à organização em itálico e criem um glossário no final para que quem vai avaliar possa saber o que aquilo significa. Tá? Evidências requeridas para apoiar a avaliação. Essas evidências é o que a organização terá que apresentar no dia da visita para fortalecer, né, para confirmar que tudo que ela escreveu realmente existe. Tá? Orientações gerais para o item, o critério a qual o item pertence, orientações para a questão. Então, isso aí ajudam vocês a entender o como responder. Estrutura do critério para o modelo do IAGP, 500 pontos. É basicamente a mesma coisa, né? Temos o critério, o título do critério, temos o item, temos o resumo desse item, né? A pontuação, temos as alíneas, as
que são as perguntas propriamente ditas, né? E temos aqui o desdobramento da linha, que era aquela segunda coluna lá do modelo da FNQ, tá? Que é o que vocês precisam apresentar, que precisa também estar descrito no relatório, tá? Então, como são identificados e tratados os riscos organizacionais mais significativos que possam afetar o desenvolvimento. Aí a organização vai descrever o como é feito isso e depois ela vai precisar, numa tabela, né, seguindo ainda dentro da mesma pergunta, apresentar os principais riscos. Então, muito cuidado nesses desdobramentos de alínea, que às vezes as organizações só respondem a pergunta e esquecem de responder o desdobramento das alíneas. Gente, os instrumentos, ambos os instrumentos, são construídos através de critérios e alíneas. Essas alíneas possuem o que a gente chama de requisitos. Tá? Então, o que é um requisito de uma linha? Nessa questão, letra C do item 1.1, governança pública e governabilidade, do critério 1, liderança do IAGP, 500 pontos, tá? A linha pergunta: como são identificados e tratados os riscos organizacionais mais significativos que possam afetar o desempenho? E por coincidência é a mesma pergunta que eu usei, o mesmo exemplo que eu usei no slide passado, né? E ele pede para apresentar os principais riscos organizacionais. Tá. Então, quando eu leio a linha como são identificados e tratados os riscos organizacionais mais significativos que possam afetar o desempenho, o que é que eu devo ler? Como são identificados os riscos organizacionais mais significativos que possam afetar o desempenho e como são tratados os riscos organizacionais mais significativos que possam afetar o desempenho. Eu posso responder tudo junto? Pode, desde que você explique exatamente um e outro, como ele é identificado e como ele é tratado, tá? Até porque não dá para ser identificado e tratado da mesma forma. Então, muito cuidado também quando forem responder as alíneas e fiquem atentos para os requisitos. O mesmo se aplica para esse exemplo 2, critério sociedade, item 4.1, responsabilidade socioambiental, a linha B, do rumo à excelência, página 56. Como a organização identifica os aspectos e trata os impactos sociais e ambientais adversos decorrentes de seus produtos, processos e instalações? Conseguimos identificar aí 4 alíneas. Como a organização identifica os aspectos sociais, como a organização identifica os aspectos ambientais e como a organização trata os impactos sociais e os impactos ambientais decorrentes de seus produtos, processos e instalações. Uma coisa é identificar, outra coisa é tratar, tá? E aspectos sociais é totalmente diferente de aspectos ambientais. Então, cuidado para não responder um só e deixar de responder o outro requisito, tá? Porque aí na hora da avaliação a gente só vai conseguir pontuar o que efetivamente vocês escreveram no relatório. Padrões de trabalho. São as regras de funcionamento da prática. E aí vocês vão dizer, onde é que eu vou buscar isso? Elas existem nas organizações em forma das políticas, dos princípios, dos procedimentos, rotinas, normas, fluxos, diretrizes de comando, comportamentos coletivos ou qualquer meio que permitam orientar a execução das práticas. O que vocês vão precisar é citá-las no relatório, na linha que pedir. Então, quando vocês forem falar da prática, vocês precisam falar também do padrão de trabalho dessa prática, considerando ainda todos aqueles outros pontos que a gente levantou, ok? Descrevendo o como. Quando vocês forem responder as alíneas, vocês precisam ter a prática, né? E aí o nome da prática é da organização, né? O nome carinhoso que quiserem dar a ela. Vocês precisam explicar para essa prática qual é o padrão de trabalho, né? Quais são as regras de funcionamento dessa prática. E aí a gente já mostrou, né, o que são os padrões e onde é que vocês podem encontrar, né? Se a prática é proativa, tá? A gente sabe que nem toda prática de gestão é proativa, tá?
tá? Tem a questão da maturidade, mas se a prática for proativa, é preciso que seja sinalizado na hora de descrevê-la, né? De que forma ela é disseminada pela organização, tá? Se através de quadro de aviso, se através de disparos de e-mail, se durante as formaturas, aí depende de cada organização, né? Se ela é uma prática contínua, desde quando ela acontece, se ela é refinada, se essa prática já sofreu melhorias decorrentes do aprendizado, tá? Então, pode ser também que ela não seja refinada, nem toda a prática tem maturidade suficiente para passar pelo processo de refinamento. É importante vocês identificarem. No modelo 500 pontos, é necessário que algumas práticas, né, sejam refinadas, ok? Não quer dizer que todas precisem ser, que todas têm maturidade suficiente para serem refinadas. Mas para o modelo de 500 pontos, vocês precisam sim ter algumas práticas refinadas, tá? Se essa prática é coerente aos princípios, valores, missão, visão, estratégias da organização, tá? Se elas têm interrelacionamento com outras práticas para poder funcionar e se elas têm cooperação de outras áreas. Então, durante a descrição da linha, é preciso considerar todos esses pontos. Um exemplo de prática de gestão. Tá, então, nesse relato aqui, as reuniões do comitê gestor é a prática de gestão. Tem como foco principal o acompanhamento e aprovação de ações de melhoria relacionadas à análise crítica do desempenho. As atas destas reuniões são padronizadas com registro das ações e prazos. Esse é o padrão de trabalho, é a regra do jogo. Ocorrem mensalmente desde 2013. É a continuidade, ok? É a periodicidade e o desde quando. E reúnem o colegiado formado pela alta administração e assessoria de gestão estratégica. O acompanhamento das ações é realizado pela assessoria da qualidade e as pendências são incluídas nas pautas de reuniões posteriores. Aí está o controle, né? Quem faz e como é feito. Todos os assuntos e decisões tomadas neste evento são repassados para as demais gerências técnicas e administrativas por meio eletrônico no dia seguinte à reunião, quando são pactuadas ações integradas, quando necessário. Aí você consegue identificar a disseminação e a integração, tá? A cooperação entre áreas, no caso. Critério liderança. Este critério examina governança e governabilidade, sistema de liderança e análise do desempenho da organização. Difere muito pouco do modelo público para o modelo privado, ok? Acaba que no modelo privado temos mais itens, tá? Mas a diferença é muito pouca e, obviamente, a linguagem é o que mais difere, ok? Critério liderança. O critério liderança, ele requer uma abordagem mais ampla. Eu separei alguns tópicos que vão estar diluídos aí no critério, nas alíneas. Cultura organizacional. Como é que acontece o estabelecimento desses valores, princípios, padrões e de que forma os processos gerenciais são controlados e melhorados pela organização. Tomada de decisão. Como é que acontece a tomada de decisão? Como é assegurada a transparência e de que forma a alta administração presta conta a todas as partes interessadas. Necessidades e expectativas das partes interessadas. Essas partes interessadas são definidas pela organização e já devem ser apresentadas lá no perfil, ok? Esse é o momento em que a organização vai descrever, né, como é que ela faz para conhecer essas necessidades e expectativas de cada parte interessada que ela citou lá no perfil. Comportamento ético. Como é garantido o comportamento ético dos colaboradores dessa organização? Ela tem código de conduta, ela tem canais de comunicação disponíveis para receber essas reclamações, essas denúncias. Então, tudo isso precisa ser citado ainda no critério liderança.
Informações comparativas. A gente vai falar de informações comparativas também no critério 5 e no critério 8, onde elas são muito importantes. Nesse momento, como é feito o levantamento dessas informações. Como é que a organização determina quais resultados precisam dessas informações, ok? E como elas servem para ajudar na análise do desempenho da organização. Tá? Riscos organizacionais. Aí é o levantamento dos riscos, né? A mitigação desses riscos. A organização precisa conhecer e ter um plano para mitigar os riscos organizacionais, ok? Então, nesse momento, o critério liderança, esses pontos são muito importantes na hora de descrever esse critério. Critério 2, estratégias e planos. Esse critério aborda os processos gerenciais relativos à formulação e à implementação das estratégias. O critério estratégias e planos, ele é de suma importância no relatório da gestão. É ele quem dá um norte para todos os outros critérios. É necessário que a organização tenha um planejamento estratégico. Tá? Ela precisa conhecer suas forças, suas fraquezas, oportunidades, ameaças. A ferramenta que é utilizada para fazer esse levantamento fica a critério da organização, mas é necessário que ela descreva tudo o que é pedido nas alíneas. E é importante a apresentação desse planejamento estratégico já no relatório, ok? Os objetivos estratégicos, eles precisam ter um link com os critérios. Tá? Então, a organização precisa apresentar objetivos estratégicos para clientes, para pessoas, para processos, ok? Na apresentação do relatório, pode ser feita uma tabela com os principais objetivos. Não precisam ser apresentados todos, tá? Mas é preciso ser apresentado pelo menos 2 objetivos para cada critério, ok? É importante que a organização tenha ciência que esses objetivos estratégicos também precisam ser desdobrados em planos de ação, tá? Isso é muito pedido durante a visita, e que os recursos financeiros que dão suporte a esses planos de ação também precisam ser citados, ok? Critério 3, cliente / cidadão usuário. Gente, é a mesma coisa, tá? O cliente é porque a gente usa para o modelo de organizações privadas, e cidadão usuário é a linguagem que a gente usa para o modelo do IAGP. Este critério aborda processos gerenciais e tem por objetivo a implantação de canais de acesso para solicitar assistência, reclamar ou sugerir, além da avaliação da satisfação e insatisfação do cliente. Critério 3, cliente / cidadão usuário. É muito importante que a organização tenha ciência de que o cliente ou o cidadão usuário, ele é uma parte interessada, talvez a principal parte interessada dessa organização. Tá? Alguns conceitos básicos que a gente usa para definir, né, para entender esse critério, é a questão do mercado, né, da segmentação desse cliente, da identificação do seu cliente-alvo, né, e como essa organização está de participação no mercado, tá? E se qual trabalho está sendo feito para que ela possa expandir e buscar novos mercados ou novos clientes potenciais. No caso das organizações públicas, em especial aí a gente fala das organizações militares, o cliente ou cidadão usuário, no caso, normalmente é uma outra organização militar, a quem essa organização presta serviço. Então, assim, é importante identificar quem são essas organizações,
ok? E qual serviço é prestado a ela. Então, essas informações já precisam aparecer na descrição do critério. Tá? E aí, se são muitas, vale aquela dica da tabela, faz uma tabela, coloca o tipo de cidadão usuário e qual serviço é prestado para ele. Nesse critério, é muito importante informar o indicador de satisfação do cliente, de satisfação do cidadão usuário, tá? Então, ele tem que aparecer lá no 8 e durante a descrição da linha vai ser pedido como a organização faz essa avaliação de satisfação e insatisfação do cliente, do cidadão usuário, né? E qual tratativa é dada no caso da insatisfação. Critério 4, sociedade. Este critério aborda processos gerenciais relativos à sua responsabilidade perante a sociedade, além de examinar como a organização atua em relação a políticas públicas, controle social das atividades e comportamento ético. Critério 4, sociedade. O critério 4, ele aborda dois fatores, o ambiental e o social. Para as organizações que vão participar utilizando o modelo 250 pontos, não há exigência de um plano de gestão ambiental, assim como de projetos ambientais já estruturados. Elas podem, respondendo todas as alíneas, né, citar ações que elas desenvolvem no fator ambiental, ok? Para as organizações 500 pontos, é necessário um plano de gestão ambiental, é necessário que sejam citadas as legislações a que elas estão sujeitas, assim como um plano para tratamento, para mitigação dos impactos ambientais causados por essa organização. Ela também precisa informar se sofreu alguma sanção ou se responde judicialmente por algum impacto ambiental. Essa organização precisa ter projetos ambientais sistematizados e já desenvolvidos. Tanto esse plano quanto esses projetos precisam ser revisados e precisam estar assinados, ok? Para que a pontuação realmente possa ser completa. No fator social, é muito importante que a organização, durante a redação, identifique qual é o impacto social que ela causa para a sua circunvizinhança. Tá? Qual é o seu envolvimento com a sociedade, se ela disponibiliza canais de comunicação para interagir junto com a sociedade, se ela possui projetos sociais, e aí vale a mesma coisa do ambiental para o pessoal dos 250 pontos, né? Podem ser ações que as organizações desenvolvem pontualmente para essa sociedade. Já o pessoal dos 500 pontos realmente precisa de um projeto mais estruturado, né, e sistematizado para apresentar. Critério 5, informações e conhecimento. Este critério aborda processos gerenciais, incluindo a obtenção de informações comparativas e também examina como a organização identifica, desenvolve e protege seus conhecimentos. No critério 5, informações e conhecimento, a organização vai precisar apresentar de uma forma sucinta, pode ser feita através de uma tabela, os principais sistemas utilizados e suas funcionalidades. Ela vai também precisar descrever sobre o controle de acesso, qual o critério utilizado para esse controle. Da mesma forma, como são divulgadas, como acontece a divulgação das informações internas e externas, né? Qual o critério utilizado, quem é o responsável, como é feita essa seleção de informações que devem ser divulgadas para o público interno e público externo. De que forma a sociedade consegue acessar informações dessa organização? E a segurança da informação, se existe backup, onde ele fica salvo, a periodicidade com que ele é realizado.
Ainda no critério informações e conhecimento, a organização vai precisar aprofundar mais as informações comparativas. Lá no critério 1, liderança, a gente falou sobre qual resultado deveria apresentar essas informações comparativas. Agora, a organização vai precisar apresentar qual foi o critério utilizado, né, para a escolha das informações comparativas, para a escolha de uma determinada organização como referencial comparativo. E aí, como critério da organização, pode ser por área de atuação, capacidade instalada, ou que essa organização seja a melhor, né, do mercado. Esse critério é de escolha e de definição da organização. Também é necessário abordar, no critério 5, a gestão do conhecimento, tá? Como esse conhecimento é retido na organização. De que forma é feito isso? Como a organização garante que todo conhecimento assimilado por uma determinada pessoa que exercia uma determinada função fica resguardado na organização quando essa pessoa é desligada ou quando essa pessoa se aposenta, seja por qual motivo, né? E como é que a organização garante que ela vai ter a pessoa certa no lugar certo? Isso é muito mais para as organizações públicas, né? Em especial as organizações militares, que possuem uma rotatividade muito alta de colaboradores. Então, o efetivo é bastante rotativo e a organização precisa garantir que todas as funções desenvolvidas por ela possuam pessoas capazes de atuar. Critério 6, pessoas. Este critério aborda processos gerenciais relativos aos sistemas de trabalho, à capacitação e desenvolvimento e à qualidade de vida. O critério 6, ele trata exclusivamente dos colaboradores, tá? Então, atentar para não confundir com sociedade, que são as pessoas de uma forma geral. Aqui, quando a gente fala pessoas, a gente está falando do funcionário, do colaborador, do seu efetivo, tá? Então, nesse critério, a organização vai precisar apresentar como é feito o levantamento das necessidades de treinamento, né? Em que momento isso é definido, vai precisar fazer um link sobre o que foi definido lá no critério 2, tá? Com a questão de treinamento e capacitação, vai precisar falar dos recursos aportados para essas capacitações, além da capacitação, como é feito o desenvolvimento das pessoas dentro da organização, tá? E também apresentar a pesquisa de clima organizacional dos colaboradores. Ainda no critério 6, a organização vai precisar falar da questão da saúde e segurança ocupacional. Tá? Quais ações ela desenvolve, o atendimento à legislação, como é identificado, mapeado os riscos que impactam na segurança, né, do trabalhador. Critério 7, processos. Este critério aborda como a organização analisa e melhora os processos finalísticos e os processos de apoio. O critério 7, processos, ele é bem semelhante para as organizações públicas e privadas, tá? O conceito de processo é o mesmo, é uma entrada, um processamento e uma saída, que é a entrega de um produto ou de um serviço. A organização precisa apresentar os requisitos do cliente, né, para aquele determinado produto ou para aquele determinado serviço. Ela tem que ter definido os seus processos finalísticos e os seus processos de apoio. E aí, lembrem que lá no perfil foi pedido que fossem apresentados os principais processos finalísticos e os principais processos de apoio. Então, nesse momento, a organização vai aprofundar mais sobre esses processos, tá? É importante que a organização fale da sua cadeia de suprimentos, também vai ser exigido nesse critério, né, que fale um pouco da sua cadeia de suprimentos, na forma como são escolhidos os seus fornecedores, na questão da avaliação desse fornecedor, e a organização também tem que falar sobre os recursos
financeiros para darem condições de execução desses processos. Ok? Então, é nesse momento que a organização volta para o critério 2 para fazer esse link com a gente do que foi planejado e do que efetivamente está sendo executado. Critério 8, resultados. Este critério aborda a apresentação de resultados estratégicos e operacionais relevantes para a organização, na forma de indicadores que permitam avaliar no conjunto a melhoria dos resultados, a tendência e o nível atual da organização. Critério 8, resultados. Chegou o momento da organização apresentar os indicadores de desempenho dela para os respectivos critérios. Tá? Para o compromisso e rumo à excelência, são 5 indicadores, são 5 tópicos de indicadores que ela precisa apresentar. Não quer dizer que ela vai ter que apresentar só 5 indicadores, tá? Para cada item, ela vai precisar apresentar no mínimo 3 indicadores, tá? 1 estratégico e 2 operacionais. Esses indicadores precisam ter relevância, tendência e nível atual, tá? E esses indicadores precisam ter sido citados durante o processo de escrita do relatório nos critérios pertinentes. O mesmo vale para o IAGP 250 e o IAGP 500 pontos. Vale informar aqui também que para os 250 pontos são necessários 2 ciclos fechados de resultados e para os 500 pontos 3 ciclos fechados de resultados. Ainda no critério 8, resultados, os indicadores são a forma de apresentação desse critério. Tá? Então, esse critério vai ter que ser apresentado em forma de indicadores. A gente separou aqui alguns exemplos de indicadores, né, em nível estratégico, gerencial e operacional. Lembra daqueles 3 indicadores que eu falei que no mínimo precisam ser apresentados? Então, vocês podem apresentar um de cada, né? Um no nível estratégico, um no nível tático, gerencial e outro no nível operacional, ok? Ou então um estratégico e 2 operacionais. Porém, vocês têm sempre que apresentar o indicador estratégico, pois ele dá relevância ao resultado da organização. Nesse exemplo de um indicador, né, é um indicador referente ao critério sociedade, ele apresentou o indicador e uma breve descrição dele, como deve ser feito, tá correto? Ele relacionou esse indicador a um objetivo estratégico organizacional que deve ter sido apresentado no critério 2, ok? Isso dá relevância ao indicador, porque ele é um indicador estratégico. Ele tem 3 ciclos, né? E uma tendência favorável, ele vem crescendo no decorrer dos anos, porém ele não atingiu a meta estabelecida para o ciclo de avaliação, que aqui é o ano 2016. Tá? Então, muita atenção em relação à meta, porque às vezes as organizações estabelecem metas muito duras, que não conseguem alcançar durante o ciclo, ou então metas muito frouxas, que ele já passou no ciclo passado, né? Então, ele já alcançou essa meta no ciclo passado. Então, muito cuidado com o estabelecimento dessas metas. A meta tem que ser anual, né? E aí, caso a organização não alcance, ela justifica, né, na descrição desse indicador. O referencial comparativo é maior do que o resultado em avaliação da organização 2016, mas isso não a penaliza, porque a gente vê que ela vem numa sequência crescente, né, para alcançar esse indicador. Não tem esse referencial comparativo. Aqui, o mesmo exemplo, relacionado ao objetivo estratégico organizacional número 2, o que dá relevância a ele, tem uma tendência favorável, alcançou a meta estabelecida para o ano, tá? E o referencial comparativo está maior que ele.
não tem problema nenhum. Caso você seja o referencial comparativo do seu segmento, você só precisa comprovar, né? Então, isso precisa ter em alguma lista, isso precisa ter em alguma pesquisa do setor, você precisa comprovar que você é o referencial naquele momento, ok? Lembrando que os referenciais podem ser escolhidos de várias organizações, então você não precisa ter uma única organização como referencial comparativo para todos os critérios. Não, você pode se comparar por critério e para cada critério ter uma organização diferente como referencial. Finalizando, né, esse treinamento, só lembrar para vocês que o relatório de gestão tem um limite de 100 páginas, tá? Que o glossário, o histórico da qualidade e o perfil da organização não contam para essas 100 páginas, que o que conta efetivamente é que está entre o critério 1 e o critério 8 resultados, tá? Que o relatório precisa ser numerado, tá? Ajuda na hora da avaliação. É importante que os critérios sejam separados, seja por uma folha em branco ou por uma folha com o nome do critério, tá? Que o perfil faz parte deste relatório, o perfil precisa estar no relatório, que uma organização que não apresenta o perfil no relatório, ela não consegue ser avaliada, ela é desclassificada. Tá? E que o glossário deve explicar o significado das eventuais siglas contidas no RG. A organização precisa tomar alguns cuidados na composição do RG. Tá? Não é permitido anexar CDs, áudios ou vídeos, catálogos, folhetos e outras informações diferentes das especificadas nas instruções. E se elas forem apresentadas, qualquer anexo que for apresentado no RG conta como página, tá? Se tiver fora do perfil, glossário e histórico da qualidade. Não devem ser copiados textos dos critérios de excelência ou dos estudos de caso dos RGs apresentados aqui pelo prêmio. Algumas recomendações na elaboração do relatório de gestão. Dar ênfase às principais estratégias e planos da organização, porque como foi mostrado no treinamento, ela participa de todo o relatório, né? Então, todos os critérios de excelência chamam para as estratégias e planos. Tá? Dar as respostas coerentes com o porte da organização, respostas consistentes com os fundamentos e o perfil da organização. Vocês não podem falar uma coisa no perfil e no decorrer do relatório contarem outra história, tá? Resultados relacionados com os requisitos e os indicadores de desempenho. Então, os indicadores precisam aparecer no perfil, precisam aparecer no critério e precisam aparecer no critério resultados. Equilíbrio na distribuição do número de páginas dentro do limite permitido. E um lembrete, os itens de resultado valem 39% a 42% da pontuação total do relatório. Então, não pode deixar de responder nenhum item de resultado, ok? Aqui é o cronograma para o ano de 2021 e a gente já passou dessa fase do lançamento, a gente já está recebendo relatórios, tá? Então, se a organização já tem um relatório pronto, ela já pode preencher a ficha de inscrição e entregar, mas nada impede que ela preencha a ficha de inscrição e mande para a gente e aguarde para entregar o relatório lá em junho. Tá? Nós estamos agora na fase do treinamento, já entregamos o treinamento de processo e agora estamos entregando o treinamento de gestão. Dia 21 de junho é a entrega dos relatórios de processo e de gestão. A divulgação da primeira fase vai acontecer no dia 15 de julho, o início das visitas no dia 26 de julho, e aí a gente vai entrando em contato e vai alinhando com vocês essas datas. O que a gente pede é que tentem aceitar a data indicada pelo programa, porque senão fica muito difícil depois para a gente remanejar. Não deixem para querer ser visitado no último dia, na última hora, porque imprevistos acontecem e pode prejudicar a avaliação de vocês, ok? O término da visita é dia 17/9, então a nossa última visita tem que ser realizada no dia 17/9.
A divulgação do segundo resultado, né, o resultado da segunda fase é dia 24/9, e aí serão informadas as organizações que vão ou não para a mostra de gestão e melhorias para a qualidade, que está prevista ser realizada de 5 a 8/10. O Quali Show ainda está a definir e a gente espera sinceramente que a gente consiga esse ano realizar o evento para vocês, tá? Então, vai depender dos fatores aí externos, né, da questão da pandemia, e se tudo estiver sob controle, nós vamos estar definindo o evento e passando a data para vocês. A inscrição. A inscrição acontece mediante a entrega da ficha de inscrição devidamente preenchida, ela está disponível no site, então por esse link você vai direto à ficha de inscrição. E aí você preenche e ela vem automaticamente para o nosso e-mail. O comprovante de pagamento da taxa de inscrição, tá? Que pode ser feito até a data de entrega dos relatórios, salvo as organizações que trabalham com empenho, que a gente sabe que é um processo mais demorado. E aí a gente faz essa tratativa diretamente com elas. Uma cópia em CD dos relatórios de processo ou gestão, ou no pendrive, tá? Traga aqui para a gente salvar. 4 vias originais impressas do relatório de processo ou gestão. Pode ser cópia? Pode, desde que legível, tá? Tudo isso entregue em envelope lacrado com o nome da organização e a modalidade. Muito obrigada, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Me coloco à disposição através dos telefones, WhatsApp, e-mail. Aproveito para informar que esse treinamento vai ficar disponível no canal do PQA no YouTube.